Glória a Jesus. No capítulo 4 da carta que Paulo escreveu aos Efésios, a palavra de Deus diz que ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, que são os ensinadores da palavra. Portanto, os dons de governo na casa de Deus, eles podem ser de apóstolo, os apóstolos que tínhamos no passado, os pastores, os profetas, os evangelistas, os pastores e os ensinadores da palavra. Isso quer dizer que o pastor tem também ministério profético. Não é o dom profético dos dons do Espírito Santo de Coríntios 12, mas é o dom de governo, o dom de liderança profético na casa de Deus. E eu quero ser usado neste momento por Deus, porque Deus me deu uma profecia na palavra. E Deus me deu uma profecia para você, na palavra, durante o período que nós estávamos orando. Glória a Jesus. Então eu vou profetizar na palavra, em nome de Jesus. Porque eis que passou o inverno, a chuva cessou e se foi. Aparecem as flores na terra, o tempo de cantar chegou. Amém. Tome seu assento, por gentileza. Aleluia. Agora abra de novo a sua Bíblia comigo, por favor. Você sabe que você recebeu essa palavra para quem foi, comece a glorificar o nome de Jesus, porque... Glória a Deus. Marcos capítulo 12 e o versículo 30. Marcos capítulo 12 e o versículo 30. Glória a Jesus. Estou esperando os jovens encontrarem e os velhos colocarem os óculos. Amém? Estamos juntos? Diz assim a palavra de Deus. Amarás, pois... Por que nós não lemos juntos? Olha aqui, está aqui na tela. Vamos ler todos juntos? E leia isso para a sua alma, por favor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Amém. Glória a Jesus. Em primeiro lugar, mais uma vez, feliz 2025. Eu espero que no ano de 2025 Deus continue abençoando a sua vida, a sua família, o seu trabalho para Deus e a sua prosperidade em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós escrevemos este estudo da palavra de Deus dentro da série que nós estamos começando hoje para as nossas primícias em nome de Jesus. Convicção de fé. Por que convicção de fé? Eu quero, em nome de Jesus, lhe explicar que este tema que Deus colocou no nosso coração é porque nós precisamos começar o ano examinando as nossas estruturas, ou seja, você começar o ano examinando as suas estruturas, a você mesmo, para ter certeza que você vai poder enfrentar todos os desafios que vão surgir diante de você. Aproveitar todas as oportunidades que Deus vai colocar diante de você. Desfrutar das bênçãos que Deus tem para você neste ano novo. Então, em primeiro lugar, examine
a sua convicção mais importante. Eu tenho a convicção de que eu vou aproveitar as oportunidades. Eu tenho a convicção de que eu vou vencer os desafios. Eu tenho a convicção de que eu vou desfrutar as bênçãos de Deus. Mas a maior e a primeira convicção que nós temos que estar seguros é a convicção da nossa fé. É a sua convicção de fé. Se você não tiver fé, você não vai poder vencer os desafios. Você não vai poder aproveitar as oportunidades ou abraçar as oportunidades. Você não vai ter condição de desfrutar as bênçãos de Deus na sua vida. Você tem certeza de quem você é? Quem você é? Na verdade, o título desse estudo é: tem Deus o primeiro lugar na sua vida? Então, o que você faz está alinhado com quem você acredita que você é? As coisas que você faz estão alinhadas com quem você acredita que você é? Onde você quer chegar? Qual é o seu objetivo? Quais são os seus objetivos? Quais são os seus sonhos na vida? Que sonhos você tem para a sua vida de maneira geral? E que sonhos você tem para o ano de 2025? Quais são os seus sonhos? Como você pretende chegar aonde você quer chegar? Como você acha que você vai alcançar esses sonhos? E onde é que Deus se encaixa nisso? Onde Deus se encaixa nestes sonhos, nisso tudo que você sonha e que você quer alcançar? Então, quase todas as pessoas, até mesmo as pessoas que leem Bíblia, aliás, que não leem a Bíblia, e não frequentam a igreja, elas dizem que tem Deus como primeiro lugar nas suas vidas. Tem gente que não lê Bíblia, que não conhece a Deus, que não conhece a palavra de Deus. Tem gente que discute a Bíblia. Não, porque Deus é isso, porque Deus é aquilo. Nunca leu a Bíblia. E está falando de Deus, né? E diz que Deus é primeiro lugar na vida delas. Será que é? Será que é na sua vida? O que é convicção de ser de verdade amigo de Deus? O que significa isso? Muitas pessoas, elas gostariam sinceramente de colocar Deus em primeiro lugar nas suas vidas. O que você precisa? O que é que você precisa fazer para Deus ocupar o primeiro lugar ou o lugar dele na sua vida? O que é que você tem que fazer? Como fazer para manter a alma alegre e ter uma fé viva e uma fé atuante? Eu sou uma pessoa de fé, eu creio em Deus e a minha fé está sempre funcionando. Como restaurar a fé que você tinha antigamente? Como reconstruir a convicção da sua amizade, da sua comunhão, do seu fellowship with God? A sua amizade, a sua comunhão com o Senhor nosso Deus. Existem pelo menos 3 elementos que aprofundam a convicção da sua fé no Senhor Jesus Cristo. O primeiro deles, a nossa comunhão com Deus. O segundo elemento, o nosso conhecimento de Deus, o quanto nós conhecemos a Deus. E o terceiro, a nossa conduta na vida, o nosso comportamento diante dos homens. Então, nesse período de primícias, entregue a Deus não apenas as suas ofertas financeiras, mas as suas ofertas de adoração, de louvor, de gratidão e até mesmo o seu coração outra vez. Nós falamos tanto, irmãos, nessas primícias e falamos sempre, olha, não traga só oferta financeira, não traga só oferta financeira. Parece até que a gente não precisa de oferta financeira, não é? Que a gente não quer oferta financeira. É porque se o seu coração for de Jesus, o seu bolso também vai ser de Jesus. Se o seu coração for do Senhor Jesus Cristo, tudo em você é de Jesus. Os seus olhos são de Jesus, a sua mente é de Jesus, os seus ouvidos são de Jesus, a sua língua é de Jesus, o seu bolso é de Jesus, as suas finanças são de Jesus, a sua economia é de Jesus, a sua prosperidade é de Jesus, a sua família é de Jesus, o seu matrimônio é de Jesus, os seus filhos são de Jesus, tudo em você, os seus sonhos são de Jesus. Para você ter a sua convicção de fé, esses 3 elementos são essenciais: comunhão com Deus, conhecimento de Deus e conduta. Comportamento. Nosso caráter está dentro desta conduta. Então,
pede para Deus multiplicar as suas raízes e aprofundar as suas raízes nele, Deus. Irmãos, esse tema das nossas primícias, Deus me deu no mês de, creio, setembro do ano passado, quando nós estávamos no Brasil. Quando estou no Brasil, eu oro muito, porque eu fico na casa da minha sogra. Então, eu tenho que orar mais. Não é? Então, nós estávamos orando de madrugada e Deus colocou este tema no meu coração. E Ele me disse que nós precisamos subir para baixo. Nós precisamos crescer. E para crescer, para sermos coletiva e individualmente uma árvore frondosa, nós precisamos crescer para baixo. E se a gente crescer para baixo, a gente vai crescer para cima. Nós vamos ter mais tamanho, mais extensão, e vamos ter mais frutos. Mas para subir, nós temos que descer. Em primeiro lugar, temos que aprofundar as nossas raízes. Em primeiro lugar, nós temos que mergulhar fundo no Senhor nosso Deus, criar mais raízes e aprofundar as raízes que nós já temos em Deus. Como? Comunhão com Deus. Vamos fazer de Deus de verdade o primeiro lugar na nossa vida. Vamos deixar o discurso de que Deus é primeiro lugar para fazer disso uma realidade na vida de cada um de nós, individualmente, em nome de Jesus. Nós precisamos crescer na comunhão com Deus, no conhecimento de Deus e na nossa conduta diante dos homens, mostrando Deus na nossa vida. Sendo Deus para aqueles que não conhecem a palavra de Deus em nome de Jesus. E eu, quando falo sendo Deus, você sabe que eu não estou aqui pregando uma doutrina nova, nem heresia. Isso eu quero dizer, deixando que Jesus atue na sua vida e que a sua vida seja dirigida pelo Espírito Santo, ao ponto de as pessoas verem Deus em você, verem Deus na sua vida. Esse é o ano de dar uma virada de página e alcançar a maior prosperidade que você já experimentou na sua vida, a comunhão com Deus. A comunhão com Deus todos os dias, o conhecimento que ilumina os seus olhos, não é? E alegra a sua alma, e o seu comportamento, conduta que mostra para o mundo inteiro o quanto o homem pode ser feliz com Jesus. Quem é você? Eu vou fazer essa pergunta aqui algumas vezes durante a ministração dessa palavra. Quem é você? Será que é possível influenciar alguém antes de você conhecer aquela pessoa? Será que alguém pode influenciar você antes de você conhecer a pessoa? Talvez apenas por ouvir falar. É possível? A resposta é sim, com certeza. Quando você cria uma identidade forte, uma identidade ou uma marca pessoal, ela molda como as pessoas veem você, mesmo que você não abra a boca. É ou não é? Se a pessoa chegar aqui com 2 revólveres na cintura, um chapéu de couro, né? Chegar aqui com uma bota grande, um cintão, pronto. Ou é cangaceiro ou é cowboy. É uma identidade. Qual é a identidade do cowboy? O cowboy é brabo. Não é? É uma pessoa corajosa. E aí vai. Eu conheci uma pessoa e eu estava ansiosa por conhecer aquela pessoa. Porque ela estava se transferindo para a Flórida. Era um pastor. E ele estava se transferindo para a Flórida. E eu ouvi falar tão bem desse pastor, que quando eu o conheci, eu falei para ele, pastor, eu antes de conhecer o senhor, já gostava do senhor. Eu já gosto do senhor, já amo o senhor. Pelo que eu ouvi falar do senhor, eu já quero bem o senhor. A influência pela conduta, por aquilo que a pessoa é. É possível influenciar? Sim. A Bíblia diz, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Mateus 5:16. O que nós somos com Deus deve chegar primeiro.
O bom nome vale mais do que muitas riquezas. Qual é a sua identidade? Quem é você? No CONAD nós falamos sobre identidade. Definindo sua identidade de uma maneira muito simplista, é dizer que ela é uma combinação de crenças, de valores, de escolhas que você faz na vida, dos seus comportamentos, de papéis sociais que você exerce e nós exercemos, e padrões que definem quem você é para os outros e até mesmo para você mesmo, para você próprio. A sua identidade, ela é definida por quem você acredita que você é e por quem você acredita que você não é. E eu acho que hoje está mais importante a gente falar de quem a gente acredita que a gente não é do que de quem a gente acredita de que a gente é. Eu acho que eu sou isso, eu acho que eu sou aquilo, eu acho que eu sou aquilo. Agora, eu tenho que ter a convicção daquilo que eu não sou. E é aí que o diabo derruba a maioria das pessoas, porque elas não têm convicção da sua identidade. O diabo diz que você é fraco, o diabo diz que você é pecador e que você não vai resistir àquela tentação. Mas se você não é aquilo, você resiste em nome de Jesus. Se você tem convicção de quem você não é, você resiste no nome do Senhor Jesus Cristo. Isso é muito, muito importante. Uma identidade forte, né? Uma identidade que marca você, uma marca pessoal, ela é poderosa, ela é a capacidade de você influenciar alguém antes de você dizer uma palavra sequer. É aquilo que a Bíblia diz, a versão da Nova Versão Internacional, ela diz assim: a boa reputação vale mais que grandes riquezas. Desfrutar de boa estima vale mais do que prata e ouro. Se você não cria conscientemente uma identidade, você está perdendo a oportunidade de influenciar as pessoas para o bem. Se você não cria a sua própria identidade, você está perdendo uma grande oportunidade na vida. Ou seja, se você não tem convicção de quem você é, especialmente você que está lavado no sangue de Jesus, se você não tem convicção de quem você é, você está perdendo a oportunidade de abençoar a vida. Essas meninas não têm pai, não? Eu não posso perder uma oportunidade dessa. Desculpe, irmão. Então, a modernidade, ela transformou a maneira como os indivíduos constroem e renegociam suas identidades. Ou seja, o mundo de hoje, ele modificou, ele transformou o jeito que as pessoas constroem a sua identidade, escute só, e o jeito que as pessoas renegociam a sua identidade. Porque tem identidade que é renegociada ou renegociável. Ou tem gente que negocia a sua identidade. Era uma pessoa íntegra até que apareceu uma oportunidade de ela deixar de ser íntegra. Até que apareceu a tentação de ser corrompida. Então a identidade daquela pessoa mudou. Parecia uma pessoa íntegra, honesta. Olha para mim, isso é o que se espera de todo crente. Que ele seja íntegro, que ele seja honesto, que ele seja verdadeiro, que ele ande na verdade, que ele fale a verdade, porque o nome de Jesus está sobre a sua vida. E você é embaixador de Cristo, você representa a Jesus Cristo na terra. Portanto, você tem que ter vergonha, você tem que ser íntegro, você tem que ser honesto, você tem que ser verdadeiro, não é? Meu pai dizia para mim assim: meu filho, um homem, para ser homem de verdade, ele tem que ter vergonha na cara, respeitar a filha dos outros, mas para ele ir para o céu, ele tem que aceitar Jesus como seu Salvador. Amém? Isso é muito importante. As pessoas renegociam a sua identidade. Isso vai além do mundo lá fora. Isso impacta os relacionamentos com a sua família e com os seus filhos. Por quê, pastor? Porque os pais são os heróis dos filhos, até que os filhos percebem, especialmente na adolescência. Eles percebem que os pais não são perfeitos.
Então eles começam a ver que os pais têm defeito. E por isso que o adolescente, muitas vezes, ele é revoltado. Ele é rebelde. Por quê? Porque ele está vendo que os adultos não são aqueles perfeitos que ele imaginava que era. Então ele começa a se revoltar. Mas aí tem um problema maior ainda. É quando ele começa a perceber que a identidade do pai não era, além de ser aquela que ele imaginava, é uma identidade ruim. Que o pai fala para ele, não minta nunca, meu filho. E aí alguém bate na porta e fala, diz que eu não estou. Não é? Não minta nunca, meu filho, mas ele mente. Ele rouba. Ele aproveita uma oportunidade para tirar vantagem dos outros. Não é? E aí é muito difícil você ser um exemplo para os seus filhos, ou um bom exemplo para os seus filhos. Ou seja, a sua identidade influencia os outros. Influencia a sua família. Ninguém peca sem atingir mais alguém. Todo pecado atinge o pecador e mais alguém. Alguém que esteja relacionado com ele, alguém que esteja ao redor dele. Sempre o pecado tem consequência também externa. Mas escute, o contrário também é verdadeiro. A bênção também tem consequência externa. Quando você é abençoado, alguém perto de você também é abençoado. A sua família é abençoada, a sua esposa é abençoada, o seu esposo é abençoado, os seus filhos são abençoados, o seu trabalho é abençoado, a sua profissão é abençoada. Por quê? Porque você foi abençoado por Deus. Então, a sua identidade afeta as outras pessoas. É muito comum pastores e líderes ouvirem os pais falando assim, pastor, ou irmão jovem, especialmente, eu creio que os nossos líderes de adolescentes, de juniores, de jovens, ouvem muito isso. Nós ouvimos muito isso. Os meus filhos obedecem mais a você do que a mim. Aconselhe meu filho, por favor. Ele dá mais ouvido para você do que dá ouvido para mim. Por que será? Por que será? Será que os pais estão sendo de verdade aquilo que deveriam ser? Geralmente isso acontece porque a identidade pessoal deles com seus filhos é inconsistente. Talvez eles não mantenham um padrão ou eles mudem de ideia e de comportamento com bastante frequência. A realidade, irmãos, é que a maioria das pessoas hoje em dia está com problema de identidade. Eu vou repetir. A maioria das pessoas hoje em dia, incluindo os crentes, a maioria das pessoas está com problema de identidade. Ele é uma coisa na família e é outra coisa no trabalho. Ele é uma coisa no trabalho e é outra coisa na internet. E alguns amaram quando apareceu o metaverso. Porque no metaverso eu me meto no verso. Não é aquilo que ele é. Ele pode ser alguém que ele gostaria de ser. Então ele entra lá e ele não tem o mesmo nome, não tem a mesma característica, não tem nada que é de realidade. Ele entra lá no metaverso e ele é uma pessoa totalmente diferente. Crise de identidade. Problema com a sua própria identidade. Você tem crise de identidade quando você começa a querer fazer coisas que os seus princípios não suportam. Que são contra os seus princípios. Contra aquilo que você aprendeu como verdade. E a verdade é a lei do Senhor. A palavra de Deus é a verdade. Por isso que Jesus Cristo veio como palavra, como logos de Deus. No princípio era o verbo, a palavra. E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Jesus disse, eu sou a verdade. O problema com a crise de identidade é que as suas verdades estão sendo atacadas. Estão sendo bombardeadas. E que bom que você está aqui hoje. Porque Deus está falando conosco.
o nosso querido Pai está nos dando recursos para essa guerra. Para você e eu vencermos a guerra da crise da identidade. Para nós suplantarmos essa crise e sabemos que nós temos armas para atacar e temos instrumentos de defesa em nome do Senhor Jesus. Você pode colocar um pouquinho mais de agudo aqui para mim, por favor? Como é que se molda a sua própria identidade? Alguém disse, se você quiser saber o que é uma alma, olhe para um corpo sem ela. Se você quiser saber o que é uma alma, olhe para um corpo sem ela. Você não é o seu corpo. O seu corpo não define a sua identidade. Nós muitas vezes gastamos muito tempo com o nosso corpo, não é? Especialmente os homens. As mulheres já não são tão vaidosas. Mas estes homens, irmãos, gastam um tempo tremendo arrumando aquele topete. Eu não vou falar nada e não vou olhar para ninguém. Não é? Para nos vestirmos. Eu não estou falando de asseio, eu estou falando de vaidade, de cuidado. Não é? A gente gasta muito tempo, às vezes, com a nossa imagem corporal. A gente quer influenciar por aquilo que as pessoas veem em nós. A pessoa fica malhando, fazendo exercício, vai para o gym, vai, não é? Porque está preocupada com o corpo. Eu brinco, às vezes, com os jovens que eu encontro que malham, né? Ficam com aqueles bração assim. Eu aperto e falo, rapaz, se você orar 50% que você malha, seria uma potência. Ou então, se você orar 50% do que você come, seria uma potência. Porque se preocupa, as pessoas se preocupam mais. Os gordinhos deram tanta risada. A pessoa se preocupa mais com a sua aparência física do que com quem ela é de verdade. Do que com a sua comunhão com Deus ou com quem de fato. Porque às vezes a pessoa apresenta alguma coisa muito bonita até que ela abre a boca. Quando ela abre a boca é uma pessoa mentirosa. Existe uma decepção maior do que você lidar com uma pessoa mentirosa? Ela é uma pessoa enganadora. Ela é uma pessoa vazia, fútil. Os valores dela são coisas tolas, que não significam nada. Não é? Então, você não é o seu corpo. O seu corpo não define a sua identidade. Eu já vi muitos corpos sem vida. Eu já vi muito defunto na vida, né? E está ali um corpo. Algo vazio. Não tem mais aquele brilho que tinha, não é? Pode até ter ainda o mesmo peso, a mesma aparência, mas a essência de quem aquela pessoa era não está mais ali. Quando a gente parte para a eternidade, não tem dúvida de que o que falta é a identidade intangível, aquilo que você não pode pegar. O que falta no corpo é aquilo que você não pode pegar, a identidade intangível, a essência da vida, a parte espiritual. A nossa alma, ela é de natureza espiritual. A alma não é física, ela é espiritual. O centro da nossa identidade, da nossa personalidade. A sua identidade, ela influencia quem você é. Ela influencia você tanto quanto influencia os outros, e ela influencia os outros tanto quanto influencia você. Thank you. Se você quer um novo resultado na sua vida, se você estabeleceu propósitos, se você estabeleceu metas para 2025, como perder peso, cuidar melhor da sua saúde, melhorar o seu relacionamento com outras pessoas, especialmente com Deus, isso começa com uma mudança de identidade. Tem que mudar, ou seja, de quem você acredita que você é. Para você alcançar resultado diferente, você precisa de ações diferentes, mas essas ações, elas podem ser difíceis se a sua identidade não lhe der sustentação. Vou me explicar. Você quer perder peso. A partir de 1º de janeiro de 2025, eu vou emagrecer, eu vou perder peso, mas você só se vê gordo.
A sua identidade para você mesmo é a identidade de uma pessoa gorda. Como é que você vai perder peso se você só se vê gordo? Alguma coisa tem que mudar. Alguma coisa tem que acontecer. Aquilo que você enxerga de você mesmo precisa mudar. Se você não cuidar de desenvolver boas qualidades que moldem o seu caráter, as influências ao seu redor, elas vão fazer isso. E você vai ser uma pessoa conhecida não pelo que você gostaria de ser. Não é verdade? O gordo. Para parar por aqui, né? Para não sofrer uma demanda de discriminação. Não é verdade? Aquilo que você não gostaria de ser, você começa a ser conhecido por aquilo. Por quê? Porque você não desenvolveu qualidades que moldem o seu caráter e a sua identidade. Eu sou isso aqui e eu não sou aquilo ali. Você é quem Deus diz que você é. E você não é aquilo que o diabo diz que você é. As circunstâncias, as pessoas, as coisas, às vezes, querem dizer para nós que nós somos aquilo que nós não somos. Você pode perder uma batalha, mas isso não faz de você um perdedor na vida. Não é verdade? Você pode ficar conversando e rindo no culto, mas isso não faz de você uma pessoa indisciplinada. Não. É só um momento. Um lapso. Mas eu estou de olho, Mané. Mané não. Joé. Você não quer ser conhecido por aquilo que apareceu no momento. Você quer conhecido por quem você é de verdade. Mas se você não estabelecer as bases de quem você é em Cristo Jesus, você vai ser conhecido como outra pessoa que você não quer ser. O que Deus disse de Davi é o que Davi era, só que Davi tinha um segredo com Deus. Ele tinha comunhão com Deus. Olha, eu quero ser como o rei Davi. Ai, que maravilha. Eu quero ser um adorador como Davi foi. Eu quero ser um vencedor como Davi foi. E qual o preço que ele pagou? Quando apareceu o urso, quem é que estava lá para ajudar? Quando apareceu o leão, quem é que estava lá para ajudar? Quem é que inspirava Davi a cantar? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Quem é que estava lá? Quem é que estava no campo vendo se Davi estava louvando, ou se ele estava orando, ou se ele estava sendo fiel a Deus? Ele estava sozinho lá. Não tinha ninguém com ele. O seu verdadeiro caráter é você ser aquilo que você é quando você está sozinho. Talvez essa seja a melhor definição de caráter. É quem você é quando não tem ninguém do seu lado. É quem você é quando você está sozinho. Mas olha o que acontece, né? As influências ao seu redor vão moldando o seu caráter. Um autor disse que ele chama a atenção para a fluidez da identidade numa modernidade líquida. Uma identidade fluida, uma identidade líquida. Uma modernidade líquida, ou seja, que não tem consistência. Que você não pode definir. Olha uma coisa. Antigamente, para você mudar uma tradição, mudava 20 anos. Para mudar uma tradição. Hoje, o cara lança um negócio lá no Snapchat e de repente tem 2.000 jovens dentro do shopping center arrasando, derrubando ou adolescentes, não é? Como fazendo arrastão, como acontece no Brasil. O cara deu a louca num doidinho lá, ele vai lá, pessoal, vamos lá para o shopping não sei de onde, e nós vamos zoar, e não sei o que lá, babá. Aqui não acontece isso exatamente como isso, mas acontece de outras maneiras, em escala menores, ou talvez em grupos menores. E os resultados a gente vê. Estão aí na sociedade. Não é? Isso significa que as identidades que antes eram fortes, ligadas a comunidades estáveis, aquela comunidade, aquele povo, aquela cidade é assim, é estável, não é? Hoje em dia, acabou. Agora elas mudam com facilidade e são incertas, não é? São mais influenciáveis por muitas razões, entre elas o acesso individual e privado de plataformas de influências na internet e de influenciadores.
Aparece o influenciador, esse é o cara, está seguindo ele. Está vendo o que ele está falando? Olha lá, e não sei o quê, e bababá. De repente as pessoas começam a moldar a sua vida como aquela pessoa. Faz o M. É verdade ou não é? De repente, tudo que o cara fala é verdade, é realidade, é maravilhoso, até que ele frauda um atestado de cheirador. E aí a casa cai. Como diz o Dário Dadá, né? Caiu. A casa cai. Por quê? Porque ele mostrou que não era tão íntegro como parecia. Mas influenciou a identidade de muita gente. Influenciou a vida de muita gente, não é? Além da globalização, e eu coloquei no nosso estudo da diáspora, né? Que eu me lembrei que uma das coisas que influencia muito a vida das pessoas é essa diáspora global que acontece. As pessoas saem de tudo que é país para ir para outros países, especialmente para este país. Quase todos os países do mundo que eu chego, tem alguém que quer vir para os Estados Unidos. Países de primeiríssimo mundo. Lugar muito bom de viver, a pessoa sonha em vir para os Estados Unidos da América. E quando a pessoa chega aqui, pastor Astini, ela vira um negócio diferente. Um animalzinho diferente dos outros. Porque quando ela chega aqui, não tem a esposa ou não tem o marido, que às vezes teve que ficar no Brasil, e a pessoa chega aqui nos Estados Unidos sozinha, não tem amigos, não tem parentes, não tem conhecidos, então a pessoa se sente isenta de responsabilidade moral. Aqui ninguém está vendo o que eu estou fazendo. E aí ela começa a depreciar a qualidade da sua identidade, ou seja, a observação dos parâmetros da sua vida. De observar quem ela realmente é. E ela começa, então, a fazer coisas que ela jamais faria em outro lugar. Aqui ela tem que trabalhar de maneira diferente, pegar no pesado, como às vezes no Brasil não tinha. E aí ela aprende a roubar a ferramenta do patrão. Aqui ela aprende a comprar documento. Hoje em dia está mais difícil, né? Antigamente, lá na Califórnia, era muito fácil você comprar um green card. Tinha uma rua lá, eu não me lembro o nome agora, que você ia lá e comprava o green card. Era muito fácil, né? Social Security, então, era chamado de Silvio Santos. Social Security. Né? Era assim, muito, muito fácil. As pessoas faziam com muita facilidade. Por quê? Deixou cair. Nós não vamos negociar a nossa identidade. Nós não vamos baixar o nível, pelo contrário, nós vamos subir o nível. E essa observação de Deus na nossa vida para esse tempo é o tempo de reconstruir a nossa identidade segundo a palavra de Deus. No passado, as pessoas sabiam exatamente quem eram e qual era o seu lugar na sociedade. Mas, hoje em dia, é mais difícil ter essa certeza. É desafiador, tanto para as pessoas quanto para a sociedade. Até de saber quem a pessoa é. De manhã ela é homem, à tarde ela não é mais. E à noite já é outra coisa. É? Verdade. De manhã o cara é homem, de tarde ele fala, não, agora eu sou mulher. Ele tem que ser preso, então ele não quer ir preso na cadeia dos homens, ele quer ir preso na cadeia das mulheres. Não, eu sou mulher. À noite ele é formiga, a gente descobre que ele é uma anta. Né? Mas hoje em dia é difícil manter um sentido claro de quem somos em um mundo que está sempre mudando, onde tem complexidade de pertencimento cultural em sociedade. A que grupo cultural eu pertenço? Eu sou de onde, afinal das contas? Não é? Em sociedades multiculturais, onde as referências tradicionais como família, cultura, religião, não têm mais o mesmo peso de antes. Paulo escreveu aos Romanos e disse assim, eu estou mostrando um pouquinho para você o quadro da dificuldade que nós temos hoje, nos nossos dias, para viver nessa sociedade que a gente está vivendo. O apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 12, ele disse assim, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Ele diz assim, eu peço para vocês, pelo amor de Deus, que vocês apresentem a vossa alma a Deus. É isso não? Que apresenteis o quê? Os vossos corpos. Tem gente que acha que o corpo não tem nada a ver com Deus.
que a sua identidade não está no seu corpo e que o seu corpo também não precisa ser para Deus. Mas a palavra de Deus diz que a comida é para o estômago para a comida, mas o corpo é para Deus. Paulo disse: apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto emocional. Culto? Nós não somos fanáticos. Nós sabemos o que estamos fazendo aqui. Nós sabemos a quem estamos adorando. Nós sabemos a quem estamos louvando. Nosso culto não é um culto cego, não é um culto de alguém que é fanático. O nosso culto é racional. Nós sabemos a quem estamos adorando e por que estamos adorando. O vosso culto racional, agora no versículo 2. E não vos conformeis, não tomem a forma desse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente. Não tome a forma do mundo. Se o mundo está mostrando para você que é importante você ser livre para abortar, que é muito importante você ser feminista, porque a mulher precisa conquistar o seu lugar na sociedade. Olha, o que você tinha para conquistar na vida, seja na sociedade, na família, em qualquer lugar, foi conquistado na cruz do Calvário. Jesus morreu por você. E Ele vai colocar a oportunidade diante de você. Trabalhe, faça a sua parte, e o Senhor vai lhe abençoar. E você será tudo que Deus quer que você seja, em nome de Jesus. Não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos, quer dizer, vai mudando cada vez mais para melhor, cada vez mais para melhor. A Bíblia chama isso de glória em glória, de valor em valor. Todos os dias você vai melhorando em nome de Jesus. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. A palavra de Deus não faz lavagem cerebral nas pessoas. Não. A palavra de Deus esclarece as pessoas. Ela abre o nosso entendimento. Ela nos ensina a lidar com as circunstâncias da vida, que os homens não sabem lidar. Por quê? São novas para eles. Como é que você lida hoje em dia com esse negócio de ideologia de gênero, meu Deus do céu? É muito difícil você lidar com isso, até que você vem para a palavra de Deus. Até que você começa a aprofundar raízes em Deus. E começa a conhecer melhor a Deus. E Deus vai iluminando os seus olhos. A resposta vem chegando. A palavra vem ao seu coração. Você vai enxergando na palavra de Deus. E você tem resposta. Não só para você, para as pessoas também. Você ficar arrazoando no seu coração. Mastigando as ideias na mente. Fazem muita diferença na sua identidade, porque a sua mente ela é muito poderosa. Quando você pega a palavra de Deus e começa a comer a palavra, e começa a mastigar a palavra de Deus, ela tem um efeito tremendo, assim como quando você vê as coisas lá fora, e você fica mastigando isso na sua mente. O seu cérebro, a sua mente, tem muito poder, a sua razão, seu raciocínio. Ele fala assim para o seu cérebro, fala para a perna levantar, e ela levanta. A perna não discute, agora não, agora eu estou dormindo, estou almoçando. Né? Não, ela não discute o comando, ela obedece o comando. A mão pega o copo e o braço traz a boca e você bebe a água, tudo obedece perfeitamente. O cérebro é assim também. Por isso que eu gosto de falar, não diga eu esqueci. Ah, como é que é? Eu esqueci isso aqui, não diga assim, olha, eu vou lembrar. Porque se você disser, eu esqueci, o raciocínio manda o comando para o cérebro e fala assim, ele esqueceu, então não acha a resposta. É para esquecer. Mas se você fala assim, eu vou lembrar, o comando para o cérebro vai, onde está? Busca, todo mundo procurando, todo mundo buscando. Vamos procurar onde é que está a resposta. Na sua identidade funciona assim também. Eu não sou isso. Eu sou lavado no sangue de Jesus. Eu não sou um derrotado, eu não sou um perdedor, eu só caí enquanto o diabo me enganou, e isso não é a minha identidade. Eu me levantarei, irei ter com meu pai, e lhe direi, pai, eu pequei contra o céu e diante de ti, eu já não sou digno de ser chamado teu filho, mas Senhor, me faz como um dos teus servos. Me faz como um dos teus jornaleiros, não é?
Glória a Jesus. A sua identidade não é a dos erros passados, das limitações passadas, dos pecados passados. Você hoje serve a Jesus e muitas vezes o diabo chega na sua frente e fala assim, você está aqui santinho, santinho, mas eu sei quem você é. Olha aqui o que você fez. Não se esqueça que você fez tudo isso aqui. Agora você está dando um de santinho, é porque não tem oportunidade. Na primeira oportunidade que você tiver, você vai fazer tudo de novo. Diga para ele, é mentira. Eu não sou isso em nome de Jesus. Não é isso que eu sou em nome de Jesus. A sua identidade não é dos erros passados. Na hora da tentação, quando o inimigo lhe mostrar a sua imagem desfrutando do pecado, diga à sua mente, eu não sou essa pessoa. E isso é verdade. Você é quem Jesus disse que você é. Quando Davi estava tomando conta das ovelhas, o pai dele disse assim, ele é o menor. Falta o menor. Eu acho que Deus falou lá do céu. Não, menor não, ele é um rei. Os irmãos são os maiores. Os irmãos são mais bonitos do que ele. Não é? Dignos de ser eleitos pelo profeta como rei. Mas o Senhor falou assim, eu conheço é o coração. Deus conhece o seu coração. Ele é um rei. E Deus diz que você é o que você é. Quando ele foi com os irmãos dele lá na batalha, os irmãos falaram assim, você é um atrevido, você é um moleque atrevido. Deus falou, atrevido? Não, ele é um rei. Ele é rei. Você pode falar o que quiser. Esse menino veio aqui, não entende nada de guerra, de batalha e tal. É um atrevido. O Senhor falou, não, é um rei. O rei olhou para ele e achou que era um menino. Deus falou, é um rei. O gigante falou para vocês, manda uma criança para lutar comigo. Deus falou, criança, uma conversa, ele é um rei. Ele derrotou o gigante e falou, ele é um herói. Deus disse, ele é um rei. Ele saiu guerreando as guerras de Saul. E as mulheres começaram a cantar. Saul matou seus milhares, mas Davi matou seus 10 milhares. Ele é um grande guerreiro. E Deus disse, ele é um rei. Pode chamar do que quiser, tanto pejorativamente, quanto tentando bajular você. Você é quem Deus disse que você é, nem mais nem menos. Ele é um rei. Quando seus irmãos o reconheceram como rei e disseram finalmente, Davi é o nosso rei. Além de se cumprir a promessa, Deus disse, ele é um rei, mas ele é um homem segundo o meu coração. Sabe o que Deus quer de nós esse ano de 2025? Que sejamos segundo o coração de Deus. É o que Deus tem para nós. Isso não é o poder do pensamento positivo. É usar as suas faculdades mentais que Deus lhe deu. A palavra de Deus diz, Provérbios 23:7, porque como imagina em sua alma, assim ele é. A Bíblia diz, Filipenses 4:13, tudo posso naquele que me fortalece. Ninguém diz isso vislumbrando derrota. Ninguém fala isso achando que vai perder ou que é um derrotado. Não! Quem diz tudo posso naquele que me fortalece, já está vendo na sua mente a vitória garantida, alcançada, em nome do Senhor Jesus Cristo. E você e eu podemos vislumbrar essa vitória. Onde é que você quer chegar? Quais são os seus sonhos na vida? Quais são os seus sonhos para 2025? Se eu estou falando para pessoas que creem em Jesus como seu Salvador e receberam a Jesus como seu Senhor, eu então posso ir direto ao assunto. Os melhores sonhos que nós podemos ter são aqueles que Deus sonhou para nós. E alguém disse, mas Deus sonha, pastor? O que é sonho? O sonho do sono é uma coisa que está arrumando a nossa mente, segundo a psicologia fala. Mas os sonhos acordados são os desejos do nosso coração. As coisas que você sonha são as coisas que você deseja. A Bíblia fala de muitos sonhos de Deus para nós. E um deles que eu mais gosto é aquele de Timóteo, capítulo 2, versículos 3 e 4. Porque isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. O sonho de Deus é que todos os homens se salvem. Era isso que ele gostaria, que todos os homens se salvem. Mas se é o sonho de Deus, ele é Deus, por que ele não cumpre o sonho dele? Porque ele te deu livre arbítrio. Livre albedrío. Verdade? Glória a Deus. Agora eu empecei a melhorar, verdade? Livre arbítrio.
respeita esta faculdade, esse instituto que ele te deu. O livre arbítrio, mas Deus tem sonho. Aí a Bíblia ainda tem várias citações do desejo de Deus para o nosso bem, para a nossa prosperidade, para a nossa saúde. A Bíblia diz que Deus ama a prosperidade do seu servo. Jeremias 29:11 foi lido aqui, né? Porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Se Deus tem sonhos para nós, os nossos pedidos para 2025 são legítimos. Eles estão alinhados com Deus. Tudo de bom na nossa vida começa com o sonho de Deus, o desejo de Deus para nos abençoar. A Bíblia diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Então tudo que tem de bom na nossa vida começa com Deus. Tudo que tem de bom em você começou com o sonho de Deus e a bênção de Deus para você. Portanto, seja lá qual for o desejo do seu coração, os seus sonhos para o ano novo, se eles estiverem alinhados com o coração de Deus, a vitória é garantida. Mas como é que eu sei, pastor, não é? Mas você tem que ter um sonho, pedidos na sua lista de pedidos de 2025. Porque senão não dá para alinhar com o sonho de Deus, não é? Tem uma conversa lá fora, né? Que o Salim pedia para Deus para ganhar na loteria, né? Deus ajuda Salim a ganhar na loteria. E segundo a piada, né? Deus falou para ele, tá bom, Salim, eu ajudo, mas joga. Ele queria ganhar, mas não jogava, né? Assim são as pessoas que querem alcançar, mas não têm sonho. Qual é o seu sonho? Tem tanto medo de sonhar, tem tanto medo de ficar frustrada e de passar vergonha diante dos outros, que não ousa sonhar. Você está no país que mais oferece oportunidades no mundo inteiro. Não faz muito tempo nesse país, todos os dias uma pessoa ficava milionária. Todos os dias alguém alcançava a cifra de $1 milhão. Como nós estamos em culto hoje, o meu deve ser amanhã, né? Alguém sonhou, alguém pensou em chegar lá, alguém pensou em alcançar. Se o seu sonho está alinhado com o coração de Deus, a sua vitória é garantida. Se Deus tem tanto para nos dar, e a única coisa que Ele quer é que a gente peça, por que não pedir? O acesso a Deus é livre. Jesus morreu na cruz do Calvário. Eu já contei 200 vezes aqui, o meu pai no carro, junto com o irmão, num táxi, que eles estavam rachando o táxi, porque um só não aguentava pagar o táxi. E o irmão falou para ele, qual é o seu sonho na vida? Meu pai disse assim, eu queria ter uma barraca na feira. Olha que sonho extraordinário. Uma barraca na feira, um caminhão novo, uma loja para minha esposa e um carro novo para levar meus filhos para a igreja para servir a Deus. O irmão olhou para ele e falou, por isso que Deus nunca vai te dar nada. Deus nunca vai te dar nada porque você sonha muito alto, você é muito ambicioso. Para a realidade deles, aquilo era muita coisa. Aquilo era muito. Passados uns 20 anos, aquele irmão se encontrou de novo com meu pai. Meu pai já tinha uma barraca na feira. Já tinha um caminhão novo. Já tinha carro novo. Já tinha casa que ele tinha construído, e nós íamos todos para a igreja, ele estava dirigindo uma igreja, para a glória do nome do Senhor Jesus. Por que não sonhar? E por que não pedir? Meu pai respondeu para ele, se o meu Deus é tão grande, por que eu vou pedir pouco? Se Ele é dono do céu e da terra, e Ele quer me abençoar, mas qual é a convicção de que você vai alcançar o que você quer? Qual é a convicção de que você vai chegar lá? Tem certas coisas que a gente pede a Deus e a gente fica esperando para ver o que vai acontecer, né? Ah, eu pedi isso aqui para Deus. Você não sabe se Ele vai dar ou não vai dar. Você fica assim, seja o que Deus quiser. Ou seja, você não colocou o coração naquilo ali. Tem outras coisas que parece que a gente tem certeza que elas vão acontecer. Qual é a diferença? É porque uns pedidos dão mais convicção do que os outros. A convicção não é um atributo da nossa alma, não é uma coisa que está disponível ali, um recurso material, né? A convicção é um processo que ele se forma em cima de uma crença da fé. É em cima da fé que vem a esperança e a confiança. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem.
Jó capítulo 11, a palavra de Deus diz: e terás confiança, porque haverá esperança. Se a esperança se edifica sobre a fé, a confiança é o telhado da casa. Você vai alcançar se você tiver confiança no Senhor nosso Deus. Portanto, isso é um processo. Convicção baseada na crença e nas referências. A Bíblia reforça que a convicção está profundamente conectada à fé, que é a base sobre a qual nós construímos nossas certezas e as nossas ações. Olha o que a Bíblia diz. E assim, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Quando você ouve a palavra de Deus, você adquire a convicção da fé. Eu creio de coração. E quando você crê de coração, você começa a ter experiências com Deus. A experiência tem um elemento importantíssimo para as nossas convicções. O que é, pastor? Emoção. Você se alegra com as experiências que você tem com Deus. Ou você se entristece com as experiências que você tem na vida. Então a convicção de alguma coisa negativa, às vezes, é tão grande quanto a da positiva, por causa de uma experiência e de uma fé que você tem naquilo ali. Você crê que aquilo ali realmente, isso aí não dá certo, não. Eu já vi, isso não dá certo. Ou então, você já teve experiência com Deus. E quando você se lembra, o meu Deus faz. Você começa a se alegrar em Deus antes de alcançar alguma coisa que parece que é impossível. E você já começa a glorificar a Deus. Por quê? Você tem fé no Senhor e você tem experiência com Deus. Isso significa aprofundar raízes em Deus. Você entende que esse ano vai acontecer uma revolução na sua vida? Esse ano vai acontecer uma revolução na sua vida. A sua fé vai ser mais firme em Deus. Eu gosto do exemplo aqui da Flórida. Aqui tem muito furacão. E quando o furacão passa, você vê essas árvores frondosas, grandes, né? Que estão aí espalhadas com muitos galhos, não é? Essas são as primeiras a tombar. Mas as palmeiras são as que mais têm dificuldade de arrancar, é ou não é? O vento passa, o furacão bate, a palmeira faz o quê? Ela se abaixa, arrasta a cabeleira lá no chão, depois ela se levanta, o vento passa e ela continua de pé. Por quê? Porque ela tem raiz profunda. Esse é o ano de aprofundar raízes com Deus. Aprofundar raízes com Deus. É o ano de você ter mais comunhão com Deus. É de ter mais raízes com Deus. É de você crescer e esticar e alcançar o que Deus tem para você. Chega de estar esperando. Chega de porque a sua vida nunca muda sempre aquilo. Você tem que se aprofundar com Deus. Gente, nós temos que ser mais crente. Nós temos que crer mais. Nós temos que ter mais fé, mais conhecimento de Deus, para nós alcançarmos coisas maiores e alcançarmos o mundo para Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Você entende o que eu digo quando alcançar o mundo para Deus? Significa estar em todos os lugares que Deus quer que nós estejamos, fazendo o que Ele quer que nós façamos em nome de Jesus. Quem é que não fica feliz quando Jesus cura o enfermo? Qual é o enfermo que foi curado que não fica feliz? Ontem o evangelista Rafael deu testemunho aqui. Eu me lembrei, eu com 11 anos de idade, mais ou menos, fui curado de asma, de bronquite asmática. Eu sofri muito até os 11 anos de idade. Eu sou muito feliz porque eu posso ficar pregando aqui por mais 1h30. Eu estou planejando ficar só 1h15. Mais, além dessa. Você fica feliz porque você recebeu uma bênção de Deus. Porque Deus fez um milagre, não é? Quantas vezes nós ouvimos irmãos passando aqui e dando testemunho dos documentos que Deus fez, como Deus fez e que maravilha que Deus fez, e nós glorificamos o nome do Senhor Jesus. Quem é que não fica feliz? Imagina o gozo da salvação. Quem é que não fica feliz de ter sido perdoado por Deus? Que sabe que era culpado, sabe que pecou, mas foi perdoado, foi lavado no sangue de Jesus. Constrói crença, convicção de que o Senhor salvou. A crença na existência de Deus e na fidelidade de Deus é a base emocional e espiritual que alimenta a nossa convicção. Ou seja, nós precisamos aprender a palavra de Deus. Nós precisamos comer a palavra de Deus. Esse negócio de ser crente que dobra o joelho todo dia de manhã, 2 dedinhos, sai para trabalhar, e isso não vai resolver. Esse negócio de ler a Bíblia de vez em quando, eu só leio a Bíblia aqui na igreja, mesmo assim no celular, onde você não anota, onde você não lembra a referência, onde você não... Isso não vai resolver. Se você quer ser um crente vitorioso, uma pessoa feliz e chegar onde Deus quer que você chegue, você tem que aprofundar raízes com Deus.
Você tem que ter mais comunhão com Deus, você tem que falar mais com Deus. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Não é? Onde Deus se encaixa, então, na sua convicção de fé? A gente falou, lembra que no começo nós falamos que Deus, onde que Deus se encaixa nisso? Nos seus sonhos, nos seus planos? Onde é que Deus está em tudo que você está planejando e sonhando para 2025? Embora seja um processo muito simples a gente entender, né? É crer, é ter experiência, e aí você tem convicção. A segurança, não é? É simples. Isso vai ajudar muito você a crer mais no Senhor nosso Deus. Abraão creu em Deus. A Bíblia diz que isso lhe foi imputado por justiça. Mas quando chegou a hora de Isaac morrer, como ele conhecia a Deus, e ele cria em Deus, mas ele tinha experiência com Deus, ele tinha experiência viva, emocional, real com Deus, ele falava com Deus. Quando chegou na hora de sacrificar Isaac, Abraão considerou que Deus era poderoso para das cinzas levantar Isaac de volta. Olha que convicção extraordinária. Das cinzas, e a Bíblia diz que daí também, figuradamente, ele recobrou a Isaac. Escute o que aconteceu. Eles estão subindo lá um monte na região de Moriá. Enquanto vão subindo o monte, talvez no meio do monte, Abraão começa a pensar no que vai acontecer. Alguém escreveu uma poesia muito linda, virou uma canção, cabisbaixo, pensativo ele vai. É normal o sentimento de um bom pai. Segue avante. Ele vê Isaac, o seu filho, com a lenha na frente. E o coração partido, e ele, Isaac feliz da vida, e ele pensando, meu filho mal sabe que eu vou sacrificá-lo. Ele mal sabe que eu vou sacrificá-lo. Com 100 e poucos anos de idade, talvez uns 113 a 117 anos de idade. Qualquer pessoa que ele dissesse que ele ia sacrificar Isaac, ia falar, o velho está gagá. O velho perdeu a memória, ficou doido, já está velho, está com arteriosclerose, não, como é que é? Esclerose, né? Com Alzheimer, né? Está ruim da biela, pronto. Está coisado. Ninguém jamais ia deixar que ele fizesse isso, por isso ele falou para ele, fica aqui embaixo com o jumento, porque você só entende de jumento, comunhão com Deus, quem tem sou eu. Tem hora que você tem que deixar o povo cuidando de jumento, e você sobe para falar com Deus. As coisas fúteis ficam para baixo, e você sobe para falar com Deus. Tem um jumento que era importante e significava riqueza. A riqueza fica embaixo, e você sobe para ter experiência com Deus. E no caminho ele olha, e na mente dele, ele vê chegando em cima da montanha, armando, montando o altar, e sacrificando, amarrando Isaac, sacrificando Isaac, queimando Isaac, e agora diante dele, na mente dele, tem só cinzas. E a Bíblia diz que ele considerou que Deus era poderoso para das cinzas suscitar filho a Abraão. Olha aqui. Crer que Deus vai fazer de você pai com 100 anos de idade, precisa muita fé. Agora, crer que Deus vai levantar uma pessoa das cinzas, até fé assim lá no Moriá. É demais, gente. Para crer que Deus vai levantar uma pessoa das cinzas. Quando isso aconteceu, e ele viu essa cena na mente dele, Deus falou, enough. Já está resolvido. Pode ir só para cumprir a tabela. Chega lá em cima, porque agora você já ganhou. Já ganhou, não precisa mais fazer. Quando ele levantou a mão, Deus falou, nem precisa mais, Abraão. Eu agora sei que tu temes a Deus. Glória a Deus. Abraão tinha experiência com Deus. Qual é o principal fator que influencia a sua convicção de receber o que você pediu para Deus? O principal fator é ter Deus em primeiro lugar. E aqui nós chegamos, irmãos, eu vou terminar. No ponto mais alto dessa mensagem. Tem Deus o primeiro lugar na sua vida? As suas convicções estão realmente baseadas na sua experiência com Deus, na sua fé em Deus? A sua identidade é de verdade com Deus? Eu vi isso há poucos dias atrás. Um homem numa cama perguntando para o outro, quem você acredita que você é? Se eu perguntar quem você é,
Qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Eu estou perguntando para você. Agora, não me responda. Responda só para você. Aquele homem falou assim, eu sou um treinador de basquete. Ele falou, ok, e se não for isso? Você pode ter respondido, eu sou um construtor, sou um handyman, eu trabalho no house cleaning, não é? Eu trabalho naquela loja. E se você perder isso? E se você não for isso aí? Bom, eu sei cozinhar, eu sei pintar casa, né? Ok. E se tirar isso aí também de você? O que você faz? Se tirar o que você faz, quem é você? Bom, eu sou mãe, eu sou pai, eu sou marido, não é? Desculpe, irmão. Se tirar isso aí também de você, não é? Se alguém disser assim, ok, se você não tivesse hoje uma esposa e filhos, um marido e filhos, quem é você? E a pessoa respondeu, bom, eu sou um cristão, eu sou uma pessoa cristã, eu sou crente, eu sou um crente. E o que é que isso significa, ser cristão? Significa que eu sigo a Jesus. E o quão importante isso é na sua vida? Bom, isso é muito importante, né? Isso é o mais importante. E a pessoa diz assim, interessante, porque veio no final da lista. Você só falou Jesus por último. Quem é você que está aqui hoje? Quais são os seus sonhos nos Estados Unidos? Onde é que Deus se encaixa nos seus sonhos? No começo ou no fim da lista? Quando eu sou uma pessoa que serve a alguém num trabalho, eu sou funcionário de alguém, eu chego no trabalho e espero que aquela pessoa me passe tarefas, que me diga o que é que eu vou fazer. Eu não chego no trabalho e vou fazendo isso, aquilo, outro, para depois saber da pessoa o que é que ela quer que eu faça. Porque ela é a pessoa mais importante para mim ali. Quem é Deus para você? Será que de verdade Deus tem o primeiro lugar na sua vida? Será que saber o que Deus quer de você é mais importante do que saber o que você quer de você para 2025? Será que saber o que Deus quer de você é mais importante do que os seus próprios sonhos que você tem para você mesmo? Para ser feliz de verdade, ter os seus sonhos, os seus pedidos atendidos e ter uma vida segura na convicção da sua fé, Deus tem que ter o primeiro lugar na sua vida. Se Deus não for o primeiro lugar, você não alcançou nada. O que na sua vida prova que Deus tem de verdade o primeiro lugar é a comunhão com Deus. Quanta comunhão você tem com Deus? Senhor, o que é que o Senhor quer que eu faça? Onde é que porque se você tiver de verdade comunhão com Deus, estiver indo pelo caminho errado, Ele vai dizer para você, está errado. Ele colocou um GPS em você, no seu coração, chama-se Espírito Santo. O Espírito Santo fala, não, por aqui não. Turn right. Turn left. Make a U-turn. Faz a volta aí, não é? Entra à direita, entra à esquerda, não é? A comunhão com Deus de todo o teu coração. Não da boca para fora, mas de todo o coração. Não foi isso que nós lemos? Amar ao Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma. Na nossa alma estão os nossos sentimentos, a nossa emoção. E é fácil a gente amar a Deus com emoção, não é? Eu amo a Deus e você se emociona. Fogo de palha. Quando chega na hora da luta, faz como Pedro, não é? Corre, nega. Por quê? Fogo de palha. É amor sem conhecimento. É temor sem conhecimento. Escute, temor sem conhecimento é fanatismo. Temor de Deus sem conhecimento é só legalismo. A pessoa vai só porque eu temo a Deus que é isso aqui, porque tem que ser assim, assim, assim. Mas quando você ama a Deus de verdade, o temor de Deus tem fundamento na sua vida. Aí sim você ama a Deus. Minha alma está profundamente triste, Jesus disse, até a morte. Por quê? Porque nós temos emoção.
Na sua alma está a sua vontade, porque eu tenho prazer na lei de Deus segundo o homem interior. Paulo disse, eu lá na minha alma tenho prazer na lei de Deus. Não é só na minha agenda ali, eu vou domingo lá, porque eu tenho aquele compromisso, eu gosto de ir lá na igreja, eu gosto do ambiente da igreja, eu gosto dos irmãos, é muito bom, mas Deus tem o primeiro lugar na sua vida. Você faz na sua vida o que Deus quer que você faça de verdade. De todo o teu entendimento, ou seja, é do teu intelecto, da tua capacidade de raciocinar, que é um atributo de Deus também, que você põe Deus em primeiro lugar, de verdade. O que é que Deus quer que você faça amanhã, dia 2 de janeiro? O que é que Deus quer que você faça esse ano? Essa lista que você preencheu aí, o quanto Deus influenciou essa lista? Onde Deus estava nessa lista? De todas as tuas forças, não só do teu raciocínio, da tua alma, do teu entendimento, mas as tuas forças. Isso quer dizer priorizar a Deus, pela consciência de que nós o amamos por quem Ele é. O que é amar a Deus de todas as minhas forças? O mais importante para mim é amanhecer o dia com Deus e anoitecer o dia com Deus. Passar o dia com Deus. Amar a Deus de todas as minhas forças significa eu vou me preparar para adorar a Deus. Eu vou para a casa de Deus. Eu vou me preparar para isso. Eu vou preparar a minha mente, vou preparar o meu coração. Eu vou dizer, Deus, eu vou lá para a tua casa para te adorar. Porque às vezes você vem para a casa de Deus, mas você está escutando um negócio totalmente fora daquilo que é a vontade de Deus. Às vezes você está preocupado com uma coisa totalmente fora, vem brigando com alguém dentro do carro. Vem falando no telefone, vem bravo, quando chega aqui está bufando. Parece um boi bravo no pasto. Não é? Cavalo bravo. Não é? Aí entra aqui e senta e fala, deixa eu me concentrar nisso aqui. Isso é amar a Deus de todas as tuas forças? Você prepara o seu coração para amar e servir ao Senhor nosso Deus? Se prepare para adorar a Deus. Se prepare para louvar a Deus. As pessoas pegam o microfone e louvam e a gente fica olhando para a cara delas assim, não sente nada. Por quê? Porque aquela pessoa não se preparou para louvar a Deus. Ela está cantando, ela não está louvando a Deus. Muitas pessoas estão tocando, mas não estão louvando a Deus. Muitas pessoas estão pregando, mas não estão servindo a Deus. Estão simplesmente pregando porque elaboraram um sermão muito bonito, mas será que é isso que Deus quer? Eu queria estar pregando uma mensagem legal para você aqui essa tarde. Olha, Ele vai fazer com que a sua vida prospere, você vai ganhar muito dinheiro e montar uma imagem maravilhosa. Você vai começar a chorar da glória a Deus e não sei o que e tal, e se emocionar e tal, e isso tudo é da boca para fora. Se prepare para orar. Não deixe para orar quando você estiver acabado, não. Vai se arrastando para orar, cansado, acabado. Não, quando você for orar, se prepare. Diga, eu vou falar com Deus agora. Daqui a pouquinho eu vou falar com Deus. Tenho que preparar o meu coração. Eu venho chegando na casa de Deus, adorando a Deus, louvando a Deus no meu coração e me preparando para o louvor do Senhor, para agradecer a Deus, porque eu cheguei aqui. Porque eu vim em paz e vim adorar a Deus. Prepare o seu coração. Isso é amar a Deus de todo o seu entendimento. Isso significa dar prioridade a Deus no seu coração. Ter sempre a mente disposta a se voltar para Deus a qualquer momento que Deus quiser falar com você. Pastor, como é que eu faço para ouvir a voz de Deus? Como é que eu sei que é Deus que está falando comigo? Se você não se prepara para ouvir a voz de Deus, você não vai nunca ouvir a voz de Deus. Você já falou com alguma pessoa que está jogando alguma coisa no celular? Alguém que está na televisão vidrada e você está falando do lado da pessoa, você está falando com ela e ela não está vendo o que você está falando. Ela não está ouvindo você. Por quê? Ela está tão ocupada com aquela outra coisa, ela está vidrada ali na televisão, ou está vidrada ali no celular, na coisa que ela está fazendo ali, está escrevendo ali no celular. Você está falando, né? Eu estava fazendo uma reserva de hotel, dentro de um hotel, no lobby de um hotel, fazendo uma reserva para um outro hotel, que nós estávamos saindo daquele lugar, indo para outro lugar, a Mabel e eu, numa dessas nossas viagens missionárias.
E a Mabel falou assim, eu vou no banheiro, olha a minha bolsa. Ok, a bolsa está aqui do meu lado, na cadeira. Não tinha viva alma no lobby daquele hotel. Tinha meia dúzia de gato pingado lá na recepção. Eu vi, passou uma família na minha frente, passou um funcionário atrás de mim, e tal, para ir para lá, para o outro lado, não tinha ninguém. Mas quando a Mabel chegou, a bolsa tinha desaparecido. Eu estava tão entretido ali na reserva do hotel, que eu tinha que fazer, que eu nem percebi que uma pessoa veio por trás de mim, pegou a bolsa e levou embora. E eu não vi. Quantas vezes Deus quer falar com você? E o inimigo, além de você não ouvir a voz de Deus, o inimigo ainda leva o que você tem. É aquela história da semente, né? Vem a ave do céu e rouba a semente que você tem. Porque você está tão distraído com outras coisas. Será que nós vamos viver 2025 distraído com outras coisas de novo? Será que nós vamos terminar 2025 e dizer, oh, foi uma bênção esse ano? Bênção aonde? Quantas vidas você alcançou para Deus? Quanto você prosperou? Você conseguiu mais algum dom espiritual? Quanto conhecimento de Deus você adquiriu mais? O que você fez de relevante? O que você fez que importa de verdade para o reino de Deus? Trocar de carro não conta. Comprar casa não conta. Se formar na faculdade não conta. O que você fez de relevante que possa de verdade mudar a vida de uma pessoa eternamente. Quantas pessoas você tocou com o louvor que você cantou? De verdade? Ou você cantou, a pessoa achou bonito e ficou por isso mesmo? Ou você cantou e aquilo foi no fundo da alma da pessoa e era a mensagem que ela estava precisando ouvir naquele dia? O que o pastor pregou foi muito bom para muita gente, mas a mensagem daquele coração foi o louvor que você rendeu a Deus. Será que nós vamos terminar 2025 irrelevantes? Ou nós vamos mudar essa história, aprofundando nossa comunhão com Deus, o nosso conhecimento de Deus e melhorando a nossa conduta diante dos homens? Isso significa dar prioridade a Deus no seu matrimônio, no seu lar, na sua família, no culto doméstico, no relacionamento com a sua família, melhorando relacionamentos, sendo mais suave nas palavras, sendo mais santo nas suas expressões, vivendo de maneira sagrada, santa e sadia, limpando a sua mente do mal, não briga com o pecado. Isso aqui eu falei uma besteira, isso aqui não é uma besteira que não tem nada a ver. A Bíblia diz que um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Você não precisa colocar a mesma quantidade de fermento que existe de massa. É só um pouquinho de fermento na massa que fermenta toda a massa. Faz mal, sim. Faz mal e faz muito mal. Significa que você precisa dar prioridade a Deus na sua família. Significa que você precisa dar prioridade a Deus na sua agenda. Nada pode tomar o lugar de Deus na sua agenda. Nunca troque a oportunidade de vir aqui adorar a Deus por qualquer outra agenda. Tem gente que por qualquer coisa não já vem na ceia, não vou no domingo. Isso já se tornou tradição na vida dessa pessoa. A Bíblia diz assim, como essa pessoa quer receber alguma coisa de Deus. Não pense tal homem que receberá de Deus qualquer coisa. Como se não prioriza? Ah não, é porque Deus sabe que eu trabalho duro a semana inteira. É só você que trabalha duro a semana inteira. Os outros que vêm no culto no domingo depois da ceia são tudo vagabundo. Todo desempregado, não faz nada. Não. A gente questionava o meu pai, sabe, na quarta-feira, era culto público. Sexta-feira era culto de ensino, era o tutano, e aí a gente gostava de ir, mas porque tinha o reteté e tal, mas na quarta era culto público, aquele culto mais vazio, sabe? A gente morava na zona norte e a igreja era na zona sul. A gente morava na Casa Verde e a igreja era lá no Ibirapuera. E a gente falava para o meu pai, pai, não vamos hoje não. Eu estou cansado. Meu pai ria, dizia, meu filho, cansado estou eu, que levantei às 3 horas da manhã para ir para a feira. Carreguei caminhão e descarreguei caminhão. Vendi caneca, panela e alumínio.
Vendi jogo de tigela e copo da Nadir Figueiredo. E você está cansado? E ainda tive que me preparar. Não, meu filho, nós vamos para a igreja. E nós vamos para a igreja porque eu preciso ir lá agradecer a Jesus. Porque você tem roupa sobre o seu corpo. Porque você tem pão para comer, você tem uma casa boa para morar. Porque você tem educação e você tem um pai que te ensina que Jesus é o Salvador. E eu vou lá para agradecer ao Senhor Jesus Cristo. Eu vou lá para mostrar de que lado é que eu estou. Isso significa ter Deus em primeiro lugar. Significa priorizar a Deus na sua agenda. Priorizar a Deus de verdade. Pela manhã tu ouvirás a minha voz. Ou pela manhã eu me apresentarei a ti e vigiarei. O poeta escreveu: desde quando eu me levanto até o meu deitar, eu cantarei a bondade de Deus. Alguma coisa precisa mudar. Nós precisamos subir para baixo. Nós precisamos crescer, mas para crescer, nós precisamos raízes profundas, em nome de Jesus. Tem Deus o primeiro lugar na sua vida? Se eu perguntar para você, quem é você? Fique de pé, por favor. O que é que você vai me responder? Nós estamos entregando as nossas primícias nesse momento. E o que de verdade importa no mês de janeiro é que nós estabeleçamos o alicerce desse ano inteiro. Significa mudança de atitude. Será que alguém aqui pode reconhecer que Deus não tem sido de verdade o primeiro lugar na sua vida? E você ouviu a palavra de Deus hoje minuciosamente, eu expliquei com muita calma. E você entendeu que Deus está falando com você. E Deus quer que você coloque a Deus em primeiro lugar na sua vida. E você quer colocar a Deus em primeiro lugar na sua vida. Eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui à frente. Pastor, eu tenho vergonha. Escute. Não se envergonhe de ter a vida consertada por Deus. Se envergonhe de ter uma vida limitada pelos seus maus hábitos, pelas suas más prioridades. Deus quer o primeiro lugar para que você possa desfrutar de tudo que Ele tem para você. Eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tem, eu cantarei a bondade de Deus. Você fez os seus planos. E sabe que afinal das contas, onde é que Deus se encaixa na sua convicção de fé? Deus não se encaixa na sua convicção de fé. Deus é o autor da nossa fé. Nós é que temos que nos encaixar na vontade suprema, imperativa, soberana de Deus. Quer ser feliz de verdade? Busque fazer a vontade de Deus na sua vida. Quer ser feliz do coração para fora? Faça a vontade de Deus na sua vida. Experimente o melhor tempo da sua vida colocando Deus em primeiro lugar. Você tem sonhado com algumas coisas que você diz: eu tenho direito, porque parece que todo mundo tem isso e eu não tenho. Coloque Deus em primeiro lugar e você vai ver isso acontecer em nome de Jesus.